Eu vou pular o nono capítulo, porque ele é bem curto, basicamente retoma todo o lance sobre a crise do sindicalismo e tem como elementos novos só a questão da emergência do sindicalismo de direita e de que mesmo os sindicatos e as organizações sindicais combativas não têm conseguido se dedicar muito à elaboração, né? Então, vamos direto para o capítulo 10, que se chama Fim do Trabalho, ou as novas formas do trabalho material e imaterial. Como eu disse, como esses capítulos da segunda parte, eles são artigos da vida acadêmica do Ricardo Antunes, eles começam a ficar repetitivos no momento, e esses últimos 3 artigos são bem repetitivos. Mas eu gostei de trabalhar eles de novo, porque, enfim, tô com a ideia um pouquinho mais organizada na cabeça, tô conseguindo pegar mais a linguagem do Ricardo Antunes, e acho que principalmente esse capítulo 10 ele é um ótimo resumão assim, dessa ideia do trabalho do Ricardo Antunes. Então vamos lá. Ele começa, como sempre, com uma crítica ao pensamento pós-moderno de desaparição do trabalho, e ele vai relembrar a todos nós que esse é o tema mais central de todos, o tema do trabalho, porque ele se articula com todos os outros temas que existem na atualidade de hoje: ambiente, moradia, emprego, gênero, raça, energia, tudo isso se articula pra caramba com a ideia do trabalho. Agora que eu me dei conta que o que eu tenho olhado sempre achando que era a câmera, na verdade é um parafuso. Puta merda. Tá. E vai nos relembrar da diferença entre trabalho abstrato e trabalho concreto, né? Até agora a gente já tem muito bem consolidado a ideia do Ricardo Antunes de que na prática o que está em crise é o trabalho abstrato, o trabalho de mais-valia, né? E vai apontar justamente a centralidade que o trabalho abstrato tem na sociedade hoje é o que produz a não centralidade do trabalho, a ideia de que o trabalho perdeu a importância hoje, né? Então, um ponto muito estruturante da crítica dele. A gente tem essa massa enorme de excluídos do trabalho vivo, né, os subproletários, os desempregados, e essa massa tem cada vez mais buscado formas de não trabalho para se inserir na vida, no mundo, na materialidade, né? Por isso que dá essa falsa impressão de que o trabalho não existe mais. A gente tem um crescimento da subcontratação, da terceirização, da informalização do trabalho. Eu acho que para nós aqui no Brasil isso é fundamental, é uma questão muito importante de se pensar. O que a gente tem de gente que, sei lá, está vendendo comida na rua para sobreviver, não tem carteira assinada, não paga nenhum imposto, não paga aposentadoria e tudo mais. E também é importante da gente pensar como tem aumentado, né, como tem crescido a interação do trabalho vivo com o avanço tecnológico, né? O que a gente tem de trabalho vivo hoje basicamente vai se dando por dentro de uma estrutura técnico-científica muito avançada, que vai se avançar cada vez mais, né? Isso na prática serve para fazer uma transformação do trabalho vivo, né? Que é uma outra coisa que faz a gente invisibilizar ele um pouco. A gente vai transformando o trabalho vivo e vai transformando e transferindo ele, né, para o trabalho morto, né? Nós estamos produzindo tecnologia, produzindo hardware, produzindo software, produzindo máquina, produzindo ferramenta para que essas coisas tenham uma produção sozinha, né? Então, hoje em dia, muito mais do que qualquer outro período da humanidade, a gente transforma trabalho vivo em trabalho morto, através do avanço científico e tudo mais. Então tem crescido, com isso, cresce muito a dimensão intelectualizada do trabalho, né? A dimensão mais abstrata de trabalho, né? Então é por isso que a gente precisa ampliar muito a nossa concepção de classe trabalhadora, classe que vive do trabalho, porque ela está invisibilizada, muito porque o trabalho abstrato está central demais, porque o trabalho vivo começa a se converter cada vez mais em trabalho morto, e porque a gente tem cada vez mais uma dimensão intelectualizada do trabalho, que vai aumentar e tem tendido a aumentar infinitamente. E principalmente porque nós produzimos muita mercadoria informacional, que eu já dei aqui vários exemplos, né? Então, tudo isso são coisas que transformam a nossa percepção do trabalho numa percepção mais fluida, mais difícil, é mais nebuloso a gente enxergar o trabalho. Nós não temos mais aquele holótipo do operário com uma chave de fenda apertando parafuso. Agora é muito mais complexo, né?
Então, essas novas formas de trabalho, que também vão gerar muito mais em torno de uma grande imbricação de trabalho material e imaterial, que remete a essa questão do trabalho informacional. Isso é o novo trabalho que a gente tem hoje, né? O trabalho não acabou, ele só está muito mais difícil da gente entender, ele também está muito mais alienante e ele resulta numa classe de trabalho muito mais fragmentada, heterogênea e complexificada. Mais ou menos isso é um bom resumão, na minha opinião, de todos os outros capítulos do livro, assim.